Há uma mulher deitada na cama, pensando em um homem que mal conhece. Ela não está sonhando acordada. Está obcecada. Sua lógica lhe diz que isso não faz sentido. Seus amigos diriam que ela está sendo ridícula, mas sua psicologia foi completamente sequestrada por alguém que entendia partes de seu mundo interior que ela mesma desconhecia. Carl Jung certa vez falou sobre o eu sombra, as partes ocultas da nossa personalidade que escondemos, até de nós mesmos. Mas o que ele realmente revelou foi como certas pessoas conseguem ver essas sombras e refletir partes de quem somos que nem sabíamos que existiam. O segredo proibido que estou prestes a revelar está diretamente ligado a esse fenômeno. É proibido não porque seja imoral, mas porque é profundamente desconfortável. Expõe a lacuna entre quem pensamos que somos e quem realmente somos em um nível psicológico. Homens que entendem esse segredo não apenas atraem mulheres, eles se tornam psicologicamente inesquecíveis. Eles deixam uma marca mental tão profunda que mulheres racionais e independentes, de repente, se tornam o tipo de pessoa que não consegue parar de checar o celular, repassando conversas na cabeça, surpresas com o quanto pensa em alguém que mal conheceu. Mas aqui vai o aviso. Depois de entender esse segredo, você não poderá mais desvê-lo. Você começará a reconhecê-lo em todos os lugares, em cada interação, em cada relacionamento, em cada faísca de fascínio entre duas pessoas. Você perceberá que tudo o que lhe ensinaram sobre namoro e atração foi uma distração da única coisa que realmente importa. A primeira parte desse segredo reside no que chamo de reflexo da sombra. Toda mulher carrega dentro de si uma versão de si mesma que nunca permitiu que existisse completamente. Não porque alguém a proibiu diretamente, mas porque a vida, a sociedade, a família e suas próprias defesas psicológicas conspiraram para manter certos aspectos de sua personalidade escondidos em segurança, no que Jung chamou de sombra. Essa sombra guarda tudo o que ela aprendeu a acreditar ser inaceitável sobre si mesma. Para a maioria das mulheres, isso inclui egoísmo, o desejo de dominação, a atração pelo perigo, o anseio pelo caos e a fome por experiências que desafiem sua identidade cuidadosamente construída. Aqui está a parte proibida. As mulheres se tornam obcecadas por homens que, sem dizer uma palavra, lhes dão permissão para acessar sua escuridão. Não conscientemente, mas por meio de um mecanismo profundo e subconsciente. A maioria dos homens aborda as mulheres apelando para sua persona pública, a imagem educada, responsável e acolhedora que mostram ao mundo. Eles elogiam sua gentileza, sua estabilidade, sua compaixão. Reforçam todas as características que a sociedade já recompensou. Mas o homem que desencadeia a obsessão faz algo completamente diferente. Ele responde às partes dela que ela esconde de todos, até de si mesma. Quando ela faz algo ligeiramente cru ou imperfeito, ele não hesita. Ele sorri genuinamente. Quando ela demonstra um momento de egoísmo ou vaidade, ele o trata como humano. Quando ela expressa uma opinião que quebra seu padrão de agradar os outros, ele se envolve com ela em vez de suavizá-la. Essa dinâmica cria o que os psicólogos chamam de dissonância cognitiva. Aquela tensão desconfortável que sentimos quando nossas ações ou sentimentos contradizem a imagem que temos de nós mesmas. Mas, em vez de rejeitar a perspectiva do homem, sua mente é consumida por ela. Ela não consegue parar de tentar entender como ele a vê de forma tão diferente de como ela se vê. Isso é o que Jung descreveu como o processo de individuação psicológica, tornar-se completa, em vez de meramente aceitável. A maioria das mulheres passa a vida tentando ser boas filhas, boas funcionárias, boas namoradas, boas esposas. Mas, no fundo, elas anseiam por alguém que possa ver toda a sua humanidade, até mesmo as partes que enterraram. O homem que se torna inesquecível é aquele que olha para a sombra dela e não foge. Ele não tenta consertá-la ou mudá-la. Ele simplesmente reconhece cada parte dela sem julgamento. E esse reconhecimento parece uma droga. Pela primeira vez, ela se sente verdadeiramente vista, não apenas seu lado socialmente aceitável, mas toda ela. Marco Aurélio escreveu certa vez que evitamos muitos problemas ignorando o que os outros fazem. Mas o espelho da sombra exige o oposto. Exige enxergar a outra pessoa tão profundamente
Que você reconheça o que ela se recusa a ver em si mesma. E quando uma mulher experimenta ser vista nessa profundidade, qualquer outra interação parece superficial. Ela não quer apenas você. Ela precisa de você. Porque você se tornou a única que reflete todo o seu ser de volta para ela. O segundo elemento é o que chamo de peça psicológica que falta. Cada pessoa carrega vazios interiores, partes de sua psique que nunca foram desenvolvidas, emoções nunca expressadas, experiências nunca vividas. Esses vazios se formam a partir dos caminhos que não seguimos, das identidades que nunca exploramos, dos sentimentos que evitamos por medo ou pressão. A maioria das pessoas vive a vida navegando por esses espaços vazios, esquecendo que eles existem. As mulheres, sem perceber, são atraídas por homens que preenchem esses vazios, não com o que eles dão, mas com quem eles são em relação ao que ela nunca se permitiu ser. Muitas mulheres, especialmente as bem-sucedidas ou socialmente refinadas, aprenderam a ser compostas, cautelosas e emocionalmente controladas. Elas pensam antes de falar, consideram todas as consequências e raramente agem por impulso. Essas são características admiráveis, mas têm um custo: a supressão da espontaneidade, da paixão e da emoção crua. No fundo, há uma parte dela que anseia por ser impulsiva, aventureira e até mesmo imprudente. Quando ela conhece um homem que personifica essas qualidades autenticamente, ela se sente atraída por ele porque ele representa as partes de si mesma que ela vinha negando. Ela não precisa dele pelo que ele oferece. Ela precisa dele pelo que ele desperta. Essa projeção, a visão inconsciente que ela tem das qualidades que faltam nele, é o que cria a atração viciante. E quanto mais autenticamente ele vivencia essas características, mais ela precisa confrontar o fato de que essas qualidades também existem dentro dela. É por isso que estar perto dele é como voltar para casa, para uma parte de si mesma que ela esqueceu que existia. A terceira e última peça é o paradoxo da indiferença. Porque se importar menos cria mais apego. Porque o desapego genuíno sinaliza maestria interior. Quanto menos você precisar da validação de alguém, mais poder terá sobre a percepção emocional que essa pessoa tem de você. Pense nas pessoas em sua vida que parecem mais magnéticas. Todas elas têm uma coisa em comum. Elas seriam exatamente quem são, independentemente de você aprovar ou não. Essa autoconfiança inabalável é profundamente atraente. A maioria das pessoas, especialmente no romance, se adapta para agradar os outros. Elas monitoram reações, mudam o tom, buscam validação. Mas essa necessidade de aprovação é subconscientemente repulsiva, não porque seja ruim, mas porque sinaliza dependência, e a dependência mata a atração. As mulheres ficam obcecadas por homens que demonstram o que chamo de controle emocional, a capacidade de permanecerem os mesmos, sejam desejados ou rejeitados, não como uma tática, mas como um estado natural, porque estão muito focados em sua missão, seu propósito, seu crescimento para serem emocionalmente desestabilizados por fatores externos. Marco Aurélio disse: "Você tem poder sobre sua mente, não sobre eventos externos." Essa é a essência da indiferença psicológica. Quando seu estado emocional é determinado pelo seu mundo interior, não pelo exterior, você se torna irresistivelmente magnético para aqueles que ainda buscam validação fora de si mesmos. E aqui está o paradoxo. Você não pode fingir indiferença. As mulheres têm um senso aguçado de autenticidade emocional. No momento em que você tenta agir de forma imparcial para manipulá-la, ela sente. A verdadeira indiferença vem de ter algo mais significativo com que se importar do que a aprovação dela. É isso que a torna poderosa. Se este vídeo revelou algo que você já sabia lá no fundo sobre a psicologia humana, se você está pronto para ir além da atração superficial e adentrar a profundidade psicológica, então curta este vídeo, inscreva-se e comente integrado abaixo, porque o objetivo não é fazer com que alguém fique obcecado por você. O objetivo é se tornar o tipo de pessoa por quem vale a pena ser obcecado. E essa diferença muda tudo.